Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre os poderes da administração pública. Vamos começar pelo básico. Quando a gente fala em poderes da administração, não estamos falando de vantagem ou privilégio do agente público. Pense assim, são ferramentas que a lei entrega para que o Estado consiga cumprir suas funções e atender ao interesse público. Ou seja, não é opção usar ou não, é dever. Primeiro, o poder vinculado. Aqui não tem margem para escolha. A lei já diz exatamente o que deve ser feito. Se os requisitos estão preenchidos, o administrador tem que agir. Imagine alguém que cumpre todos os requisitos legais para obter uma licença. A administração não pode negar. Cumpriu a lei, recebeu o direito. Simples assim. Agora, vamos para o poder discricionário. Esse costuma confundir muita gente. Nesse caso, a lei permite que o administrador escolha, mas atenção, essa escolha é limitada. Ele pode avaliar a conveniência e a oportunidade. Por exemplo, onde instalar uma unidade de atendimento ao público? A lei autoriza, mas não define o local. Cabe ao gestor escolher o que melhor atende à coletividade. Importante guardar isso. Discricionariedade não é fazer o que quiser. Sempre existe limite legal. Seguimos para o poder hierárquico. Esse é mais fácil de visualizar no dia a dia. Ele organiza a administração internamente. É o poder que permite dar ordens, distribuir tarefas, fiscalizar, delegar e até rever atos de servidores subordinados. Pense em um chefe que orienta a sua equipe, cobra resultados e corrige erros. Isso é hierarquia administrativa em funcionamento. Agora, o poder disciplinar. Aqui, a administração apura condutas irregulares e aplica sanções quando necessário. Vale tanto para servidores quanto para particulares que tenham vínculo com o poder público, como um contratado. Mas atenção, não é punição automática. Sempre deve existir processo com direito de defesa e contraditório. Isso é regra básica. Vamos falar do poder regulamentar. Esse é exercido pelo chefe do Poder Executivo quando edita decretos e regulamentos para explicar como a lei será aplicada. O regulamento não cria nada novo, ele apenas detalha o que a lei já determinou. Pense como um manual de instruções para fazer a lei funcionar corretamente. Por fim, o poder de polícia administrativa. Esse aparece muito em provas. É o poder que limita ou condiciona direitos individuais em favor do interesse coletivo. Fiscalização de trânsito, vigilância sanitária, controle ambiental, tudo isso é poder de polícia. Ele existe para proteger a sociedade como um todo. Perceba como todos esses poderes têm um objetivo comum: garantir que a administração funcione bem e atenda ao interesse público. Entender isso muda completamente a forma de encarar as questões de prova. Agora, vamos aprofundar um pouco mais em cada poder. Iremos começar pelo poder vinculado e depois o poder discricionário, agora com ainda mais calma, aprofundando as ideias e usando exemplos bem próximos da sua realidade, como se eu estivesse explicando isso para você em sala de aula. Vamos começar pelo poder vinculado. Pense comigo, aqui o administrador não escolhe, ele apenas cumpre o que a lei mandou. A norma já deixou tudo pronto antes: quem pratica o ato, quando pratica, como pratica e qual será o resultado. Nada fica em aberto. Imagine a seguinte situação do cotidiano. Uma pessoa vai até um órgão público pedir uma certidão. Ela apresenta todos os documentos exigidos em lei. Pergunta importante: a administração pode negar esse pedido porque não acha conveniente? Claro que não. Se a lei foi cumprida, o ato deve ser praticado. Isso é poder vinculado. Outro exemplo bem comum. Um servidor analisa um pedido de aposentadoria. Todos os requisitos legais estão preenchidos: tempo de contribuição correto, idade mínima atingida, documentos em ordem. Nesse caso, a administração não pode pensar se é um bom momento ou se prefere esperar. Ela é obrigada a conceder a aposentadoria. Aqui não existe opinião pessoal, existe cumprimento da lei. Então, grave isso. No poder vinculado, todos os elementos do ato administrativo já estão definidos pela norma. O administrador apenas executa. É quase um passo a passo obrigatório. Agora, vamos avançar um pouco e falar do poder discricionário.
Aqui, o cenário muda. A lei continua sendo a base, mas ela permite uma margem de escolha. E essa escolha existe para que a administração consiga atender melhor o interesse público. Vamos a um exemplo simples. O município decide instalar um novo posto de atendimento ao cidadão. A lei autoriza a criação desse serviço, mas não diz em qual bairro ele deve funcionar. O gestor analisa onde há maior demanda, qual local é mais acessível e onde o custo é menor. Essa decisão envolve escolha. Isso é poder discricionário. Outro exemplo bem cotidiano. A administração precisa definir o horário de funcionamento de um determinado serviço público. A lei autoriza o serviço, mas não fixa o horário exato. O administrador avalia se é melhor abrir mais cedo, fechar mais tarde ou ajustar conforme a necessidade da população. Perceba que aqui existe análise e decisão. Nesse ponto, dois conceitos são fundamentais: conveniência e oportunidade. Conveniência é perguntar se aquele ato é adequado para o interesse público. Oportunidade é avaliar se aquele é o melhor momento para praticá-lo. Mas atenção, essa liberdade não é total. Mesmo no poder discricionário, o administrador continua vinculado à lei quanto à competência, à finalidade e à forma. Um ponto muito cobrado em prova: discricionariedade não significa arbitrariedade. O administrador não pode agir por capricho. Se ele desviar a finalidade ou abusar do poder, o ato pode ser controlado pelo judiciário. Grave isso para a prova. Poder vinculado é agir sem escolha. Poder discricionário é escolher dentro da lei, sempre buscando o interesse público. Agora, os assuntos são o poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder regulamentar. Vamos começar pelo poder hierárquico. Pense comigo, para a administração pública funcionar, alguém precisa organizar tudo internamente. É exatamente isso que esse poder faz. Ele cria a relação de chefia e subordinação entre os agentes públicos. Imagine um ambiente de trabalho comum. Existe um chefe de setor que distribui tarefas, orienta os servidores, acompanha o andamento do serviço e cobra resultados. Quando ele faz isso, está exercendo o poder hierárquico. É esse poder que permite organizar quem faz o que dentro da administração. É também por meio dele que acontece a delegação de competências. Um superior pode passar uma atribuição para um subordinado quando a lei permite, e o contrário também acontece. Em algumas situações, o superior pode chamar a atribuição para si. Isso ajuda a tornar o serviço mais eficiente. Outro ponto importante: se um servidor comete um erro administrativo, o superior pode revisar o ato e corrigir. Percebe como esse poder está ligado à organização e ao controle interno da administração? Agora vamos avançar e falar do poder disciplinar. Aqui o foco é outro. Esse poder existe para manter a disciplina dentro da administração pública. Ele permite apurar condutas irregulares e aplicar sanções quando alguém descumpre deveres. Pense em um servidor que falta ao trabalho sem justificativa ou descumpre regras do serviço. A administração pode abrir um procedimento para apurar o que aconteceu. Se a infração for confirmada, pode aplicar uma penalidade prevista em lei. Isso é poder disciplinar em ação. Esse poder também se aplica a particulares que têm um vínculo com o poder público. Imagine uma empresa contratada que não cumpre o contrato. A administração pode aplicar sanções, sempre respeitando o que está previsto em lei e no contrato. Aqui é fundamental guardar um ponto: não existe punição automática. Sempre deve haver processo, com direito de defesa e contraditório. Sem isso, a penalidade é inválida. Esse detalhe é muito cobrado em prova. Agora vamos para o poder regulamentar. Esse poder é exercido pelo chefe do Poder Executivo e tem uma função bem prática. Ele serve para fazer a lei funcionar no dia a dia. Pense assim: o legislativo cria a lei, mas muitas vezes ela é genérica. Para aplicar na prática, é preciso detalhar procedimentos: como se cadastrar, quais documentos apresentar, como o serviço vai funcionar. É aí que entra o regulamento. Um exemplo simples: a lei cria um benefício. O decreto regulamentar explica como o cidadão vai pedir, onde vai se inscrever e quais critérios serão analisados. O regulamento funciona como um manual de aplicação da lei. Mas atenção, o regulamento não pode criar direitos nem obrigações novas. Ele apenas detalha o que a lei já determinou. Se ultrapassar a lei, ele se torna ilegal. Perceba como esses poderes se conectam. O hierárquico organiza, o disciplinar corrige condutas e o regulamentar permite que a lei seja aplicada corretamente.
Quando você entende essa lógica, o conteúdo fica muito mais claro e a prova fica mais fácil. Finalizando o tema Poderes da Administração Pública, vamos falar do poder de polícia e o abuso de poder. Vamos começar pelo poder de polícia. Pense comigo com calma. O Estado existe para organizar a vida em sociedade. Para isso, ele precisa criar limites, e é exatamente aí que entra o poder de polícia. Ele permite que a administração limite ou condicione direitos individuais para proteger o interesse coletivo. Vamos a um exemplo simples. Você pode dirigir, certo? Mas esse direito não é absoluto. Existem regras de velocidade, sinalização, uso de cinto. Quando um agente de trânsito aplica uma multa, ele está exercendo o poder de polícia. O objetivo não é punir por punir, mas garantir segurança para todos. Outro exemplo bem comum. A vigilância sanitária interdita um restaurante por falta de higiene. O dono tem o direito de exercer atividade econômica, mas esse direito encontra limites quando coloca a saúde da população em risco. Percebe como o poder de polícia aparece no cotidiano o tempo todo? Ele também está presente quando o município exige alvará de funcionamento, quando fiscaliza obras, quando controla o horário de bares ou quando aplica sanções ambientais. Sempre existe uma ideia central: proteger a coletividade. Agora vamos entender como esse poder funciona. O poder de polícia tem alguns atributos importantes. Um deles é a coercibilidade. Isso significa que a administração pode impor a medida mesmo contra a vontade do particular. Outro ponto é que, em algumas situações previstas em lei, a administração pode agir diretamente, sem precisar pedir autorização ao judiciário antes. Mas agora eu te faço uma pergunta importante. Esse poder é ilimitado? Claro que não. E é exatamente aqui que entra o tema do abuso de poder. O abuso de poder acontece quando o agente público ultrapassa os limites da lei, quando ele usa o poder de forma errada, desproporcional ou com finalidade indevida. Esse abuso aparece basicamente de duas formas. A primeira é o excesso de poder. Pense em um agente que até tem competência para agir, mas exagera. Imagine uma infração simples sendo punida com uma medida extremamente grave, sem previsão legal. O agente tinha poder, mas foi além do que a lei permitia. Isso é excesso de poder. A segunda forma é o desvio de finalidade. Aqui o agente até age dentro da sua competência, mas usa o poder para um objetivo errado. Por exemplo, uma fiscalização feita não para proteger o interesse público, mas para perseguir alguém por motivo pessoal. Por fora, o ato parece legal. Por dentro, a finalidade está errada. Isso também é abuso de poder. Guarde isso com atenção. Sempre que o poder é usado fora da lei, fora da finalidade pública ou de forma desproporcional, existe abuso de poder. E isso tem consequência. O ato praticado com abuso é inválido e pode ser anulado. Então, sempre que pensar em poder de polícia, lembre-se desse equilíbrio. Ele é essencial para proteger a sociedade, mas não pode ser usado de forma arbitrária. Autoridade e legalidade caminham juntas no direito administrativo. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.